E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais uma review de Reset com a resenha do episódio 5. E olha, meus amores, eu gostei muito mesmo desse episódio. Eu achei que foi um episódio muito bom, intenso, revelador e ao mesmo tempo carregado de emoção e simbolismo. Ver Armin descobrir que o Tada sempre esteve em sua vida nas duas versões dela, gente, foi intenso e profundo. Tá, como sempre, sendo o gado perfeito e apaixonado. E o que foi aquela MC deles no final do episódio? De arrepiar tudo. Sinceramente, não sei quem estava com mais fome, Tada, a gente ou Pão de Peter Pan. Teve endoscopia, teve referência visual à primeira vez do Tarn e do Paiá em Design, né? O Piwa, que é o diretor de Design e de Reset, usou a mesma paleta de cores aqui e não estamos reclamando. A gente adora, gente. Que episódio maravilhoso, né? Bora lá comentar tudo do quinto episódio de Reset. O episódio se inicia com Armin acreditando que, ao rejeitar o Tada, ele não teria mais oportunidades de trabalho. Mas Janine o tranquiliza, dizendo que o Tada sempre faz tudo por ele e nunca pediu nada em troca. Então Armin é especial para ele. Que se o Tada realmente quisesse cortar laços com o Armin, gente, o Janine não estaria ali mais. E o Janine é certeiro, né? Porque ele fala para o Armin que se o Tada soubesse que algum dia ele teria o Armin para ele não teria se envolvido com o Narin, que ele saberia que provavelmente isso machucaria o Armin, e o Tada não faz absolutamente nada que vai machucar o Armin, gente, não com intenção. Janine então complementa que ninguém pode mudar o passado, as coisas são como são, e agora resta saber se o Armin vai aceitar o Tada ou não. De volta em casa, gente, o Armin encontra uma marmita ali que o Tada deixou na porta dele, inclusive o Tada escreveu um monte de post-it ali explicando a situação, pedindo desculpas e falando para o Armin não odiar ele. O Tada, a gente já começou com a frase "a comida não tem culpa", né, gente? Porque ele sabia que o Armin adora comer ali e que ele poderia se recusar a comer, porque foi o Tada que deu. Por isso que ele começou com essa frase. Gente, o Tada é o gado perfeito. Eu já falei isso 300 vezes e vou falar mais 500. Mas enfim, o Armin, gente, ele come a comida todo felizinho ali. Tenho certeza que o Tada mataria por essa visão. O Tada então liga para o Armin e pede para o Armin se encontrar com ele. Armin aceita, gente, mas quando ele conversa com o Tada, ele deixa claro para o Tada que ele precisa de um tempo. Tada promete provar para o Armin que o Armin não é só um lance para ele, né? Que o Armin é o mais especial de todos. Na verdade, ele é o único especial para o Tada. Que ele sempre vai estar ao lado dele, apoiando ele, cuidando dele. E que ele consegue esperar o Armin ter o tempo dele. Porque ele é bom em esperar, gente. A gente sabe bem o como que o Tada é bom em esperar, né? Principalmente quem viu o meu vídeo dando spoilers da novel de Reset. Para quem não se importa com spoilers e quer saber os segredos, o final da história e tal, é só conferir o vídeo, o link tá aqui embaixo. E durante o banho, gente, o Armin reflete sobre o como que o Tada mudou a vida dele para melhor. O como que o Tada faz ele feliz. E ele acaba cedendo, combinando de encontrar o Tada em um ensaio fotográfico no dia seguinte. Inclusive, ele pede para o Tada levar o seu amuleto da sorte. O Tada, claro, fica todo sorridente ali, um pouquinho tímido também, mas ele aparece no ensaio ali do Armin. No estúdio, porém, Armin reencontra o Charlie, seu ex do passado que o traiu com seu melhor amigo e que ele suspeita estar ligado à sua morte. Armin sente o chão desaparecer, não importa onde vá. Sempre tudo parece uma armadilha. Ele sai em busca de gente, e o Tada encontra ele e pergunta para ele se o fotógrafo é o Charlie, a pessoa que o Armin menciona enquanto está dormindo. Apesar dos claros ciúmes que o Tada sente, ele apenas reafirma seu apoio e vai entregar o amuleto da sorte para o Armin. Só que o Armin, nervoso, interrompe ele e nem sequer olha para ele aqui. Sempre enfrentei tudo sozinho até agora e desta vez não é diferente. Janine o chama para o set, gente, e o Tada, ferido, apenas pede para o Janine cuidar do Armin. Durante o ensaio, gente, o Charlie é bem ríspido com o Rain, que não vai bem nele, enquanto o Armin, que é tomado por emoções conflitantes, lembrador da traição na sua vida passada. De olhos marejados e com voz tremendo, ele dispara a arma falsa contra o Charlie enquanto pergunta por quê. Charlie, achando que tudo faz parte da encenação, é completamente seduzido pelo Armin e apenas continua fotografando ali e diz que ama os olhos dele, especialmente a forma como o Armin
está olhando para ele nesse momento. Na segunda parte do ensaio, o Ren reclama por não ser o destaque, alegando que ele é o mais famoso. A equipe de produção não consegue falar não para ele, que dão para ele a roupa da marca lá, e o Armin fala que tudo bem, que ele pode usar o que eles quiserem. Charlie se encanta ainda mais pelo Armin, gente, ao ponto dele querer fotografar ele sozinho, tirando o Ren da cena depois. Tomado pela infantilidade, pela inveja e pelo rancor, o Ren com a sua manager ali arma um plano para derrubar um balde de tinta vermelha nas roupas brancas do Armin. O Armin tinha se vestido como um anjo aqui, o Ren era o demônio. E sim, essa cena faz uma referência a Carrie a Estranha, né, do mestre Stephen King. Isso ela tem um simbolismo muito grande dentro de Reset, né, dentro de toda a história do Armin. Porque a ideia aqui é como se ele tivesse tingido completamente de sangue. E a gente sabe que ele morreu em uma poça do seu próprio sangue antes de voltar no tempo. Que ele considera o Charlie e o Ren ali suspeitos da sua morte. Só que o Charlie, gente, ele não para o ensaio. Pelo contrário, ele adora esse clima e continua fotografando o Armin. Enquanto o Armin promete para si mesmo que não vai repetir os mesmos erros da sua vida passada. No final, toda a produção pede desculpas para o Armin ali, que fala que tá tudo bem, e o Charlie entrega para ele o seu cartão falando que quer fotografar ele novamente. Tada então encontra o Armin ali e convida ele para jantar, gente, só que o Armin recusa, alegando que ele quer ficar sozinho. Na manhã seguinte, ele vai até a barraca da tia Didi, gente, e é lá onde ele encontra o Sam, o seu melhor amigo que o traiu na vida passada, né, que dormiu com o Charlie, só que nessa vida isso não aconteceu, né. O Armin fica completamente desconfortável com a presença do Sam, mas ele entende que esse Sam ainda não é o Sam que traiu ele na vida passada, né. E aí, gente, o Sam mostra o interesse pelo Charlie, falando que ele é muito fã dele, se o Armin pode ajudar, e o Armin decide ajudar o Sam, que é se aproximar do Charlie. Para isso, gente, ele precisa dar ao Charlie o que ele quer, que seria o próprio Armin. Então ele combina de ir no estúdio do Charlie no dia seguinte, com a condição de que ele dê uma oportunidade para o Sam depois. Tudo isso, o Ren tenta se aliar ao Tada, né? Mas o Tada deixa claro para ele que ele sabe que o Ren quer destruir o Armin e que ele jamais ajudaria ele a fazer isso. Ren fica falando pro Tada ali que o Armin não é flor que se cheire, que ele e o Charlie ali estão de complô e tal. Ele mostra pro Tada ali umas fotos. Fotos essas que o Tada se encara veemente nervoso. No estúdio de Charlie, o Armin aceitou os termos dele, o Charlie começa a fotografar o Armin e a sessão vai se tornando cada vez mais íntima, com o Charlie aproximando o rosto, tocando no corpo do Armin. Enquanto o Armin pensa que ele vai juntar mais rápido duas almas condenadas, é como ele se referiu ao Charlie e ao Sam, que ele poderá reescrever a história dos três. Charlie então lhe dá um colar, gente, ele se aproxima ainda mais do Armin, que quase chega a beijar ele, só que nesse momento o Tada aparece e interrompe eles furioso. Dominado pelos ciúmes, gente, pelo seu senso intenso de proteção com o Armin, o Tada dá um murro no Charlie aqui. O Charlie então pergunta quem foi que deixou o Tada entrar, gente. O Tada lhe dá outro murro, confesso, comemorei legal. E ele ameaça o Charlie ali para nunca mais tocar no Armin. O Armin tenta levar o Tada embora, gente. Com luta ele consegue. Tada então explode e pergunta pro Armin por que diabos ele tá fazendo isso. O que é que ele não pode dar para o Armin? O Armin, também alterado, responde que o Tada não tem direito de tratar ele assim, que ele não está quebrando o contrato. Tada então grita, pelo amor de Deus, Armin, isso não é só sobre o trabalho, você sabe disso. Armin o acusa de atrapalhar sua missão de vingança, de não acreditar nele, né, sobre o Armin ter voltado no tempo. E o Tada não tem noção das coisas e bagunça tudo. E que ele é só alguém novo nessa sua vida, alguém que ele nem quer. Você e qualquer outro não tem direito de interferir nas minhas escolhas, né, de definir as minhas escolhas, então fique fora dos meus assuntos. Com dor nos olhos, gente, o Tada apenas responde, calma, pena que eu nunca existi na sua história, né? Eu devia apenas permanecer te observando de longe e vai embora. Sem permitir o Armin saber, o Tada chora. Pela primeira vez, ele chora por alguém. Com o Tada longe, gente, Armin sente um vazio profundo no coração. Mas ao menos conseguiu concluir a missão dele ali de aproximar o Charlie do centro. O Enai aparece pela primeira vez, ele não obedece às ordens do Tada e entrega o presente para o Armin que o Tada não teve coragem de entregar depois da briga deles, né? Ele então fala pro Armin que ele está fazendo isso para que o Armin perceba como que o Tada é sincero
sincero com ele, gente. O Enai sendo presidente do fã-clube Tadá e Armin, maravilhoso, gente, fez tudo por nós e por eles. E o Armin não demora a perceber que esse é o relógio que o misterioso Teddy deu a ele na vida passada. Armin então entende rapidinho, gente, que o Tadá é o Teddy. O Tadá sempre esteve ali por ele e ele pede ajuda do Enai para saber onde o Tadá está. Na praia de Phuket, o Armin reencontra o Tadá aqui, que está de frente para o mar. Ele pede para o Tadá o seu amuleto da sorte. Quando o Tadá pergunta se ele tem certeza que é isso, o Armin responde com um sorriso: a resposta está em eu ter vindo até aqui. Segura sua mão, pede desculpas e admite que sabe que o Tadá é o Teddy, seu primeiro fã. Tadá sorri e diz que sempre será o seu fã e que continuará apoiando o Armin. Mas é só isso que ele pode ser, o seu fã, e se afasta. Embora o Tadá seja muito gado e ele está se machucando por deixar o Armin machucado, ele queria ensinar uma lição para o Armin e o Armin merecia essa lição, né, gente? Ele tem que entender que em uma relação ele não pode só se importar com os sentimentos dele, né? Ele precisa se importar com os sentimentos do Tadá também. Quanto ao porquê o Armin acabou afastando o Tadá nesse momento, gente, é porque ele viu uma certa incoerência no discurso do Tadá, e realmente tinha, né? Porque o Tadá sempre falava que vai apoiar ele em tudo, que vai cuidar dele em tudo, mas ele nunca levou a sério o Armin ter falado para ele aí que ele é um viajante no tempo, né? E o como que isso trouxe consequências para ele, como que isso abala isso, como que isso afeta ele. E eu sei que é muito difícil de acreditar, mas eu também já tinha pontuado com vocês que o Armin, quando se trata da sua vida passada ali, ele se perde completamente pelas emoções. A razão tende a sumir e ele simplesmente explode. Dessa vez o alvo da explosão dele foi o Tadá. Só que os olhos do Tadá nesse momento indicam duas coisas. Ele está usando toda a força dele para ficar longe do Armin. E segundo, gente, que ele já perdoou o Armin. À noite, o Armin senta ao lado do Tadá ali na areia e provoca ele sobre o Tadá ser velho. O Tadá entra na provocação, gente. Aqui já fica claro pra gente, mais uma vez, que o Tadá já perdoou o Armin. O Armin ofereceu uma cerveja aqui pra ele, gente. O Tadá aceitou, embora ele não aceita fazer um brinde com o Armin ali. Ele ainda tentando ensinar uma lição aqui para o Armin, eu entendo, acho bem compreensível, aliás. Só que o Armin consegue suavizar o clima. Ele mostra ao Tadá o gravador que o Tadá lhe deu, agradecendo o Teddy, o seu primeiro fã, e declara que se não fosse pelo Tadá, talvez ele nem estivesse ali mais. Ele sempre teve esperança de que o Tadá era o Teddy, e saber que o Teddy é o Tadá, e fez me apaixonar por ele como se ele fosse o meu grande amor, mesmo que eu nunca tenha amado antes. Desculpa por tudo, percebi que o destino fez eu voltar no tempo, não para me vingar, mas para enxergar uma vida diferente e valorizar pessoas que antes eu não valorizei. E não importa qual vida que seja, em todas elas você sempre esteve lá, Tadá. Tadá então pega o gravador e grava a seguinte mensagem: eu mantenho o que eu disse. Não importa o que você queira, eu mesmo vou cuidar e te apoiar para sempre. Armin pega o aparelho de volta e sussurra: hashtag grande amor da vida do Armin. Eles trocam olhares, sorrisos, a reconciliação veio de uma forma muito profunda e bonita, até que o Tadá não aguenta mais resistir e toca suavemente o rosto do Armin, que absorve o toque do calor do Tadá. Os rostos vão se aproximando aqui e o Tadá o beija com a mesma calma e delicadeza das ondas noturnas que o cercam. Só que em questão de instantes, o beijo se aprofunda, se torna intenso, como um mar tempestuoso. Ganha corpo, ganha fôlego, ganha volume, como se o tempo deixasse de existir ao redor dele. Quando nos damos conta, Tadá e Armin já estão em uma piscina, envolto pela água que os abraça como um espelho líquido de seus próprios desejos e paixões. Seus olhares se encontram com uma intensidade silenciosa. Ainda há um mundo inteiro não dito entre eles, mas plenamente compreendido. A barreira do receio se dissolve, dando lugar à urgência do toque e da entrega. Armin desliza os dedos pela curva suave do pescoço do Tadá. Uma voz baixa e densa de certeza e sedução declara: eu sou seu, Tadá. E ali no reflexo ondulante da água, eles se beijam com uma fome que não é apenas física, mas da alma, como se cada um tivesse tentando alcançar o coração do outro com a boca, devorando a solidão, os medos e o tempo perdido. A piscina se torna cenário e testemunha de uma paixão incontida. A água antes fria parece aquecer, como se absorvesse o calor que emana de seus corpos, acordasse o amor que ali pulsa, denso e vivo. Sob o céu que os cobre entre beijos, suspiros e a união de seus corpos, Tadá e Armin enfim se entregam inteiros, sem defesa, como se amar fosse o único destino possível. Em relação ao episódio 5 de Reset, é isso que eu tinha para comentar.
E o que vocês acharam desse episódio, gente? Espero vocês aqui nos comentários. E agora, como sempre, irei comentar a preview do próximo episódio, gente. Episódio 6 de Reset. Mas em respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio, se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 6 de Reset. A preview abre com o Tadá gravando o Armin aqui e perguntando se isso é um sonho. O Armin fala que se for, pelo menos é um sonho bom. É um sonho doce, né? O Tadá fica muito feliz, deita de volta ao lado do Armin. O Armin tenta beijar o Tadá aqui, né, gente? Alguém quer ir pra sei lá qual round que seja. Só que o Tadá apenas provoca ele e beija sua testa. Pelo jeito, a fase lua de mel chegou, gente. Eu vou aproveitar cada segundo. Espero que o P.O.A. dê bastante mimo pra gente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye, bye.